E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, bem-vindos a mais uma viagem a bordo da USS Discovery. Hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da segunda temporada da série. Quem está assistindo, por favor, já se inscreve no canal, aciona aquele sininho que fica ali ao lado para não perder nenhuma atualização, não perder nenhum vídeo, certo? Tá no ar mais um Apenas um Tracker. Para aí pessoal, antes de começar eu preciso dizer que esse vídeo está cheio de spoilers. Então se você ainda não assistiu, assiste direitinho lá na Netflix, volta aqui para assistir o que eu vou falar e conversa comigo ali pelos comentários, certo? Quem já assistiu, segue o baile. Primeira coisa que a gente é obrigado a falar sobre esse episódio é que ele é dirigido pelo homem, pela lenda, pelo mito, e mito de verdade, né? Não esses mitinhos de Araque que a gente tem visto por aí. O grande Jonathan Frakes, o nosso eterno William Riker. Ele é o cara, né? E talvez seja um dos caras mais envolvidos com Star Trek em todos os tempos. Talvez só o Michael Dorn, que é o Worf, né? E o Colm Meaney, que é o Chief O'Brien, que participaram tanto, né, de Star Trek, porque eles participaram assim, de praticamente TNG inteira e Deep Space Nine inteira, né? Então, quer dizer, o cara é muito envolvido com Star Trek, por quê? Porque além de ser o Riker na nova geração, ele dirigiu episódios da nova geração, além disso ele dirigiu 2 filmes da nova geração, o Primeiro Contato e Insurreição, sendo que o Primeiro Contato muitas vezes é escolhido como o melhor filme de Star Trek, o melhor filme de Jornada nas Estrelas, às vezes até de todos, né? Mas ao menos dos filmes com o elenco da nova geração. Ele teve em Deep Space Nine, ele teve em Voyager, ele teve naquele series finale horroroso de Enterprise, dirigiu episódios, né, de algumas séries. No series finale de Enterprise, apesar do episódio ser muito ruim, a atuação dele é brilhante, né, ele é um ótimo ator. Então, a gente sempre gera uma grande expectativa, né, quando a gente sabe que ele vai participar na direção. Ele já dirigiu, se não me engano, um episódio da primeira temporada e agora seria o segundo episódio. E uma das grandes obras, né, do Jonathan Frakes como William Riker é a manobra Riker, né? A que eu tentei reproduzir aqui sem o mesmo brilho, né? A manobra Riker que é cheia de estilo, é muito style. E me desculpa aqui o nosso amiguinho Picard, né? Nosso Capitão Picard, glorioso Capitão Picard, que foi o criador da manobra Picard, mas a manobra Riker tem o seu brilho, né? E agora nós temos nesse episódio que a gente viu hoje a manobra Donut, mais uma manobra aí para acrescentar o cânone de Star Trek. Bom, o que eu quero dizer para vocês? New Eden, né? Esse episódio que a gente viu hoje, o segundo episódio, ele é um episódio que explora um tema que já foi muito debatido, né? Muito explorado durante a história de Star Trek, que é um embate entre religião e ciência, entre fé e razão. O que acontece no episódio? Eu vejo ele assim como uma homenagem à série clássica. Por que uma homenagem à série clássica? Porque ele é um episódio tipicamente de exploração. Eles descobrem um novo planeta, uma sociedade, fazem um primeiro contato com essa sociedade, e é um episódio que vai remeter a episódios clássicos da série original. Por quê? Porque essa sociedade que eles encontram lá tem muitas semelhanças com a história da Terra. Então remete a quais episódios? Padrões de Força, o episódio Pão e Circo, o episódio Um Pedaço de Ação. Todos episódios que as histórias mostram planetas com sociedades influenciadas pela história da Terra. Então eles chegam nesse planeta e eles encontram o quê? Encontram uma comunidade religiosa. Como é que eles chegam? Primeiro, como é que eles chegam ao planeta, né? Eles recebem um sinal dessa anomalia que a gente está explorando na temporada, e aí só que o planeta fica 50 mil anos-luz. Então eles precisam, né, chegar lá através do quê? Do motor de esporos, porque com a dobra espacial eles levariam 150 anos. Então eles chegam nesse planeta e se deparam com essa civilização. Eles ouvem um sinal, né, de socorro que está sendo repetido há 200 anos. Então é um áudio horroroso, né, pedindo ajuda, dizendo que estão sendo atacados. Então eles vão ver, não está sendo emitido por aquela sociedade atualmente, é um áudio repetindo há 200 anos, e aí eles chegam lá, tem uma comunidade religiosa que lembra muito os Amishes. Os Amishes são uma religião cristã, uma seita cristã,
que é Anabaptista, e eles renegam, né, todas as tecnologias da modernidade. Tem um filme muito bom, inclusive com Harrison Ford, chamado A Testemunha, que mostra bem como é que funciona a comunidade Amish. Eu recomendo esse filme para vocês. Bom, lá eles encontram quem? Eles encontram a Amish, nome aí, clara referência aos Amish, né? Que é uma espécie lá de líder, né? Da religião deles. E encontram também o Jacob, aliás, né? A Amish então representa no episódio a fé e o Jacob representa a razão. O Jacob, possivelmente o nome é inspirado em Jacó, um dos patriarcas bíblicos, né? Filho de Isaac, neto de Abraão, que procurava a Terra Prometida, assim como Jacob, ele procura descobrir quais as origens, né, deles na Terra e se a Terra ainda existe, porque eles chegaram lá a partir da Terceira Guerra Mundial, né, são refugiados da Terceira Guerra Mundial, são o que eles chamam de primeiros salvos, né, e isso a gente vai descobrir mais para o final da história, como é que eles chegaram até lá. O surpreendente, né, é que o primeiro contato que a tripulação da Discovery tem, eles entram numa igreja, eles descobrem uma igreja. E nessa igreja existe uma série de vitrais que representa várias religiões da Terra e representa também aviões jogando bombas atômicas, soldados, né? Ou seja, remete à Terceira Guerra Mundial. É um grande mistério, né? O interessante é que e aí tem um componente histórico, os roteiristas foram muito felizes, né? Que os vitrais, quando eles surgem lá na Idade Média, na arquitetura gótica, eles tinham justamente essa função, porque a população era majoritariamente analfabeta, então eles funcionavam como história em quadrinhos, né, que ilustravam as passagens bíblicas para evangelizar as pessoas que não sabiam ler. Esses vitrais lá têm essa mesma função, né, de mostrar um pouco da história deles, né, e um pouco da religião deles. Como Mark Bloch, um historiador, dizia, o cristianismo é uma religião de historiadores, então tem essa referência ali, né, apesar de eles não serem cristãos, eles terem misturado todas as grandes religiões da Terra, eles estão fazendo uma memoração, né, do seu passado e da sua história através daqueles vitrais. O que se explica ali a partir disso, né? Que eles chegaram no planeta a partir da Terra quando um grupo se escondeu dentro de uma igreja. Ok, se escondeu dentro de uma igreja, como é que foi aparecer 50 mil anos-luz de distância no planeta? Aí entra o nosso misterioso anjo, né? Que tem causado sérias discussões aí entre os fãs. O que é esse anjo? O anjo é legal? O anjo não é legal? É um mistério bem interessante, está me deixando bastante curioso. Mas eles entraram na igreja, esses primeiros salvos, e eles foram aparentemente teletransportados junto com a igreja para esse planeta, e eles foram salvos, né, dos ataques que estavam acontecendo da guerra naquele momento. Eles entraram na igreja para se proteger dos ataques. É um grande mistério, né? Então eu acho que está sendo bem interessante acompanhar isso, principalmente porque o Spock tem uma relação com esse anjo. No início do episódio, a Burnham está mostrando aquele áudio do diário do Spock, né, pro Pike, e lá ele diz que ele é assombrado, né, e tinha pesadelos desde a infância, possivelmente com essa figura desse anjo. A gente fica descobrindo uma coisa muito interessante, né? O Pike revela a Burnham que o Spock foi internado numa clínica psiquiátrica. Eu acho muito legal a gente descobrir essa backstory do Spock, né? Porque explica um pouco da história dele que a gente está acostumado a ver no cânone. O Spock tem aquele conflito eterno dentro dele entre razão dos vulcanos e emoção dos humanos, e isso deixava ele sempre muito mal. Basta a gente ver no primeiro filme de Jornada das Estrelas, The Motion Picture, né, o filme original, que o Spock, por não conseguir atingir o Colinar, né, Vulcano, ele fica extremamente mal com isso, e aí ele volta para a Enterprise, porque tinha uma relação com o V'Ger, né, ele conseguiu fazer uma espécie de mind meld. Talvez seja isso, ele tenha feito um mind meld com essa figura misteriosa do anjo. Pessoal, assim, ó, eu não quero fazer um vídeo muito longo, então só pontuei algumas coisas aí que eu achei mais interessantes, e eu quero só para finalizar falar sobre a frustrações e satisfações durante o episódio. Acho que a frustração principal foi ainda não aparecer o Spock. Todos nós queremos ver o Spock de uma vez, queremos saber o que está acontecendo com o Spock, apesar de já ter havido, né, algumas dicas ali.
mas assim como satisfação, mais satisfações do que frustrações. O Doug Jones, né, tá aparecendo aqui, ele brilha como Saru, apesar de estar sob toda aquela prótese, né, aquela maquiagem, ele é um grande ator, ele consegue imprimir uma personalidade no Saru, principalmente nas interações com a Tilly, que é outra grande atriz, a Mary Wiseman, que está se revelando uma personagem absolutamente fantástica. Eu gosto muito da Tilly. O que mais que temos aí de satisfação com o episódio? Eu acho que o elenco secundário, né, da Ponte hoje brilhou muito, né? Já tinham dado a pista no episódio da semana passada, que eles se apresentaram, né, para o Pike, que talvez ao longo da temporada eles tenham mais protagonismo. A Joan, né, que eu não sei pronunciar aquele sobrenome dela, ela inclusive desceu no grupo avançado no planeta junto com o Pike e com a Burnham, né? Então, quer dizer, esses personagens estão tendo aparecendo mais, né, em Discovery do que aparecendo na primeira temporada. O trabalho que eles fazem na ponte ali, ele é muito importante para o desenrolar das missões. Geralmente eles que conseguem, ali na parte técnica, fazer com que a missão dê certo. O que a gente tem que falar mais para fechar? Deixa eu ver. Eu acho que é basicamente isso. Tem uma coisa interessante, a backstory do Pike também é muito interessante, né? O pai dele era um professor de ciências, né? Uma coisa contraditória, professor de ciências e de religião comparativa. Então isso ele revela ali que havia um conflito dentro de casa, né? E aí, só que a gente percebe que o Pike é um homem de certa fé, e aí fica contrapondo a Burnham, né, que é racional e pura ciência, apesar dela ter os seus rompantes emocionais, que me lembram muito essa nossa outra amiga aqui, ó, que é a Rolari, Alferes Rolari, que tinha uma dificuldade em obedecer ordens, né, inclusive passou por uma corte marcial. E tem até uma coisa um paralelo para traçar entre a Burnham e a Rolari, porque as duas tiveram a sua família destruída por inimigos, presenciaram isso, né? O pai da Rolari foi torturado, foi morto pelos Cardassianos, e a Burnham teve a sua família também torturada e morta pelos Klingons, né? Então dá para traçar um paralelo entre as duas personagens. Mas voltando ao Pike, né? Eu gostei muito de saber um pouco mais da história passada dele, com esse pai que ensinava ciência e religião. Então isso, claro, que ajudou a forjar um pouco o caráter dele, né? E se demonstra no episódio que ele tem certa fé, né? Que tem coisas que ele acha que não são explicáveis pela razão. A Burnham é o contrário. Ela, inclusive, no planeta, quando ela está em contato com a Misha, com o James, ela diz assim, ó, a ciência é a minha religião. Então ela discorda do Pike totalmente quando eles estão investigando esse fenômeno, investigando o planeta. Bom, para finalizar, tudo deu certo, o planeta foi salvo da destruição, só que o episódio acaba não explicando muitas coisas a respeito do fenômeno do anjo, né, que vai ficar aí ao longo da temporada. Vai aparecer ao longo da temporada. Spock também não aparece, vai ficar para o restante da temporada. Mas foi um bom episódio. Eu acho que retomou, deu um gostinho de missões, né, da série clássica, com um trio descendo no planeta, eles quase morrendo, tendo que voltar com o teletransporte de emergência, porque o pai foi ferido, o capitão foi ferido, né? Enfim, foi um episódio muito legal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like aí. Vamos ajudar esse canal a se expandir e levar Star Trek para o maior número de pessoas. Ok? Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!